Senhor presidente, senador Capiberri, que bom que Vossa Excelência, do mesmo partido do Romário, chegou na hora de nós aprovar um projeto importante, mais uma vez, do senador Romário, de uma área tão importante como é as pessoas com deficiência. Relatório. Vem a exame dessa comissão o projeto de lei número 45, de autoria do senador Romário, que dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência em escolas públicas ou particulares. A proposição estabelece ainda que as escolas devem garantir, no seu projeto político-pedagógico, a educação inclusiva, detalhando em sua proposta mecanismos diferenciados para atender às necessidades especificadas no projeto, promovendo as adaptações necessárias. Além disso, prevê que o estabelecimento de ensino, em caso de dúvidas referentes à violação do direito das crianças e adolescentes com deficiência, deve encaminhar os casos ao Conselho Tutelar, ao Conselho de Educação competente ou ao Ministério Público. O projeto prevê que a medida entre em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, o relatório do senador Romário, o projeto do senador Romário que eu estou relatando, é um projeto que já está contemplado, inclusive, digo eu, em grande parte, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, como nós nunca sabemos o que vai ser vetado ou não, por segurança, nós vamos aprovar aqui, para que o projeto continue em outras comissões, vai ainda para... Aquele é não terminativo, né? Ele vai ainda para... Ele vai para a Comissão de Educação com posição terminativa. Porque, se caso houver veto, nós vamos trabalhar... Se esse artigo, caso for vetado, e eu não tenho mais segurança nenhuma, digo isso publicamente, o que vai ser vetado ou não vai. Como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um projeto muito bem elaborado, construído, inclusive com um relatório, repito, da deputada Maria Gabrilli, do Celso Russomano, do senador Flávio Arnes, e, por fim, o relatório muito bem feito pelo senador Romário. Eu conversei com o senador Romário, nós não temos segurança nenhuma, tanto que o próprio projeto do fator previdenciário, uma lei mais maldita depois da ditadura, eu não tenho clareza se será vetado ou não. Essa lei é um ato de lesa pátria, no meu entendimento, porque ela atinge diretamente o coração do povo brasileiro. E eu esperei muito que esse projeto, depois de uma batalha de 15 anos, que ele chegou agora na mão da presidenta, que ele não fosse vetado. A alternativa criado a duras penas por muita gente, pelas centrais, pelo próprio ministro Pepe Vargas, pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, por esse senador, que por 2 vezes já aprovamos essa mesma redação e não chegou ao final, infelizmente poderá ser vetado. Eu espero ainda que não seja vetado, até porque os números absurdos, irresponsáveis, colocados na imprensa, é caso de polícia. É caso de polícia dizer que esse projetinho, que vai beneficiar uma parcela que fica ali entre 2 e 3 salários mínimos, vai trazer um gasto de 3,2 trilhões. Isso é caso de polícia. Tinha que abrir um processo contra quem deu esse número. Não chega os dados oficiais que nós temos a 1 bilhão por ano. Estão confundindo. Em 10 anos, a economia do fator foi 10 bi, dizem. Espero que seja isso mesmo, 1 bi por ano. Agora, vem dados de 3,2 trilhões. Se eu sou um cidadão comum, eu abro um processo por calúnia e falta de responsabilidade em relação a um tema tão importante que interessa a tantos brasileiros. E como eu não tenho mais segurança do que é veto ou não veto, eu entendi que deveria aprovar o projeto do senador Romário com as emendas que apresentei, que são emendas que, na verdade, são ajustes que vão só arredondar, simplificar, eu diria, colaborar com a iniciativa do senador Romário. Por isso, senhor presidente, o meu voto é favorável ao projeto com as emendas que constam aqui no meu relatório. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloco em votação o relatório do senador Paulo Paim.
favorável ao projeto com 4 emendas que apresenta. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu queria lhe dizer, senhor presidente, que também a minha expectativa é de que não haja veto, não é? Até por uma questão de justiça com as pessoas que trabalham toda uma vida e, no final, quando as despesas aumentam com medicamentos, cuidados especiais, reduz os seus salários. Portanto, a minha expectativa é que não haja veto e, se caso a presidente Dilma insista em vetar, nós devemos organizar um amplo movimento para derrubar esse veto. Muito bem, senador Capiberibe, me permita que eu comente a sua opinião. Vossa Excelência, no plenário, foi muito claro durante todo o período, dizendo que os votos, não só de Vossa Excelência, todos os votos do PSDB, se houver veto ao fator, os senhores votariam. Aproveito a chegada do senador Flecha e me permita que eu tome a liberdade de lembrar aquela votação no plenário, onde o líder do seu partido, o senador Aécio Neves, disse: votarei contra porque acho que ela vai vetar. Agora, se vetar, eu quero dizer que todos os votos que estão aqui contra, daremos pela derrubada do veto. Eu espero que isso tudo aconteça, a gente derrube por unanimidade, se caso haja o veto desse projeto construído por todos nós, porque nós aqui no Senado é a 3ª vez que votamos, né? E eu sempre digo, e não é porque o Vossa Excelência está aqui, e não é porque surgiu no governo passado. Se surgiu no governo passado e nós fomos contra, como é que a gente explica 14 anos no poder e não mudou? Então é hora de unir todos por uma causa justa e dizer, bom, o fator já consumiu todas as maldades que ele tinha que fazer. Não importa aqui a argumentação. Agora é pensando no povo brasileiro e derrubar o veto, se caso ele acontecer. Senador Flecha Ribeiro, gostaria de fazer um comentário, já que nós entramos no meio da votação. Senador Paulo Paim, eu não tenho dúvida. Eu espero que a presidente Dilma não vete. Essa é a primeira expectativa. Mas não confio. Não tem confiança suficiente para a gente imaginar que ela poderá não vetar. Mas se vetar, eu acho que é uma posição do Congresso Nacional em derrubar o veto. Eu não entendo como os parlamentares votam no plenário, seja da Câmara é mais difícil, mas no plenário nós já votamos vários projetos por unanimidade. Unanimidade. A presidente veta, quando vai para a apreciação do veto, ele não é derrubado. A vantagem agora é que o veto não é mais secreto, senador. Vai ajudar. Vai ajudar. Mas o fato de não ser secreto talvez ajude por um lado e prejudique pelo outro. Porque a base do governo vai mostrar que não votou com a presidente e ela é uma caixa de maldade. Mas eu acho que quem com votar... todos os brasileiros e em especial com os políticos parlamentares da sua base. E deixa eu só para ajudar, mas quem votar no voto aberto pela manutenção do veto e que na hora do debate do projeto votou favorável ao fim do fator, para mim não tem que se eleger para nada mesmo, para nada. Eu não vou simplificar, alguns têm a mania de dizer, não devia se eleger para isso ou nem para aquilo. Eu acho que é menosprezar aquela categoria lá na origem, que no bairro, enfim. Mas eu acho que o Movimento Sindical vai fazer essa campanha, viu? Não é contra ninguém. Na defesa da coerência do homem público, se no momento vota a favor, no outro momento, por uma promessa disso ou daquilo, que sabemos que existe, não tem como negar isso, muda o voto e vota contra o povo, isso tem que ser marcado, tem que ser escrito, tem que ser divulgado. Como é que um cidadão que se diz representante do povo brasileiro pode ser tão incoerente? Eu acho que coerência é você assumir o que você fala e responsavelmente depois votar. Eu dizia aqui, por exemplo, que eu acho de uma irresponsabilidade total o ministro da Previdência ter dito que o gasto agora virou 3 trilhões, veja bem, eu gaguejo até envergonhado, que o gasto do fator será 3 trilhões, virou piada. Eu, se eu não sou senador e estou no sindicato, eu movi até um processo de calúnia, difamação
E no parlamento tem aquela, né? Quem mente pode perder o mandato. Aí vamos discutir até isso, porque é demais. O cara joga 3 trilhões, eu já vi 40 bilhões, 20 bilhões, 10 bilhões, mas 3 trilhões daí ser tão irresponsável que está brincando com a opinião pública. Aí não dá, né? O orçamento da nação não chega a isso. Deve chegar, eu acho que próximo a isso. Me falam que é em torno de 3 trilhões. O orçamento da nação. O que eu acredito que o governo teria que era reduzir o custo da máquina. A máquina é maior do que a nação e ela não pode ser isso. Gastam 94 ou 24 bilhões de reais para manter a estrutura do governo. E aí a gente fica discutindo 30 bilhões ou 40 bilhões, como Vossa Excelência diz, que seria o efeito da queda do fator previdenciário. Na verdade, nossos dados é 10 bi, é 1 bi por ano. Mas que é justo por aqueles que contribuíram durante a vida toda, que tenham a sua aposentadoria, a sua pensão, no valor referente à contribuição, e não com a redução para diminuir déficit da Previdência, que diz que não há. Não há. Com certeza não há. É superavitária. Tem uma questão que... Eu tenho uma curiosidade, né? Quando a gente observa o custo da dívida pública, da rolagem, amortização e dedução, chega a 40% da arrecadação federal. E a gente não discute aqui no parlamento a dívida pública. Primeiro, para saber como é que se contraiu, não é? Porque eu imagino como se eu tivesse uma dívida que superasse, que engolisse 40% da minha receita, eu não sei como sobreviver. Como sobreviver, não é? E essa é uma coisa muito mal explicada. Nós temos que dar uma sistematizada, né? Como é que se consegue chegar ao nível de endividamento, né, desses. Eu governei um estado, senador Praça Ribeiro, Vossa Excelência conhece, que nós somos vizinhos, aliás, nós abocanhamos uma parte do seu, né? O Amapá era um pedaço do Pará, separado pela ilha do Marajó, que é uma coisa fantástica, e um estado aqui recém-criado. E eu consegui equilibrar as contas. Não só consegui equilibrar as contas, como consegui estabelecer um bom nível de investimentos. Garantir investimento do Estado na ordem de 18% a 20%. Né? Pois olha, eu deixei o governo 8 anos depois, tinha acabado a capacidade de investir e o Estado já estava endividado. Ou seja, há um rateio entre poucos, não é, da contribuição coletiva no país. Essa é uma coisa concreta. Não é? Ficou claro que houve uma divisão, né, entre meia dúzia, enriqueceram 2 ou 3%, ficaram ricos, não é? O Estado sem infraestrutura e endividado. E hoje, para você tem gastos absurdos, né? Como, por exemplo, os gastos, né, do Legislativo, dos tribunais de contas, são proibitivos, né? Nos estados brasileiros. E um dia desse, comentando na tribuna do Senado, comentei que lá no meu estado, a Assembleia Legislativa, são 24 deputados. E eles consomem 160 milhões de reais por ano. E comparei até com o Distrito Federal, né, que também são 24 deputados e consomem 420 milhões. Ou seja, que os deputados do Amapá, que eram objeto de escândalo, que são objetos permanentes de escândalo em função das verbas indenizatórias que eles prestam contas com notas fiscais frias e notas fiscais falsificadas. Teve um que chegou ao ponto de mandar fabricar as notas, né? Então, ele emitia as notas lá e o Ministério Público descobriu. Agora, imagine se no Amapá são 24 deputados e consomem 160 milhões e aqui 24 deputados consomem 420 milhões, então os do Amapá são aprendizes de feiticeiros, né? Porque não tem como explicar tamanha... O Tribunal de Contas é outra instituição escandalosa.
né? E a gente não consegue, agora que com a transparência, a gente está começando a acessar, não é, os gastos desses tribunais, que de tribunal não tem nada, são braços técnicos dos legislativos para poder nos permitir acompanhamento de conta. Eu ainda não usei o Tribunal de Contas da União, mas daqui a pouco eu vou começar a demandar do Tribunal de Contas da União, porque eu vou me dedicar um pouco mais a fiscalizar o Executivo Federal. Mas essas transferências, senador Capiberibe, Vossa Excelência, que já governou o seu estado, o Amapá, elas são proporcionais à receita do estado. Então, essa diferença de 160 milhões para a Assembleia do Amapá, de 400 milhões para a de Brasília, não, com certeza é função do orçamento do Estado e do Distrito Federal, que precisava era reduzir esse percentual. Ou do apetite. Reduzir o percentual, porque aí diminuía a transferência. E o que sobrasse da transferência seria aplicado em benefício da população. Porque a questão que eu me coloco, senhor presidente, é que o número de deputados é igual, 24, as funções são iguais. A função do Legislativo do Amapá é exatamente igual da função do Legislativo do Distrito Federal, de Minas Gerais, de São Paulo. São Paulo, por exemplo, são 83 deputados estaduais. E lá o orçamento da Assembleia é 900 e poucos milhões. Ou seja, São Paulo tem 40 milhões de habitantes, né? Brasília tem o quê? Brasília tem... Quanto? 2 milhões? São Paulo tem 40 milhões, Brasília tem 2 milhões, eu acho que tem um pouco mais, não é? A dimensão de Brasília, a distância maior aqui não passa de 50 quilômetros, não é? E lá eles têm 83 deputados estaduais e gastam o dobro, um pouco mais que o dobro do Distrito Federal. Então, esse desequilíbrio nas despesas públicas de um ente para outro é algo absurdo, não é? Mas, enfim, dando sequência aqui, o projeto de lei, passa a apreciação, o projeto de lei do Senado, número 213 de 2015, não terminativo, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 2º da Lei número 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar, garantindo às mulheres o direito de opção ao serviço militar. Autoria, senadora Vanessa Graziotin, relatoria, senador Paulo Paim. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Antes disso, parece que parou na votação aqui. Já votou, não? Já votou. Eu comecei a comentar não antes. Votação, Isso. então Vamos eu lá. tinha. Por segurança, só por segurança. Vamos repetir a votação. Isso, vamos repetir. Coloco a votação o relatório favorável do senador Paulo Paim ao projeto de lei do Senado número 45 de 2015, com as emendas que apresenta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Muito bem. Segunda vez. Então, eu, pela segunda vez, para garantir, para não ter dúvida, eu passo a fazer o relatório do segundo projeto, que é da senadora Vanessa Graziotin. Projeto de lei número 203 de 2015, de autoria da senadora Vanessa Graziotin, pretende alterar para o segundo artigo 2º da lei 4.375, de 17 de agosto de 64, que estabelece a obrigatoriedade do serviço militar. A modificação proposta vai possibilitar às mulheres a decisão de prestar serviço militar, desde que a opção seja feita no mesmo prazo legal previsto para os demais brasileiros. Como o relatório é pequeno, eu vou fazer a leitura. A modificação proposta busca possibilitar às mulheres a decisão de prestar serviço, como aqui eu dizia. Segundo a autora, o projeto tem um caráter de ação afirmativa, pretende dar às mulheres a oportunidade de participar da realização de serviço militar e daí extrair lições de cidadania. O projeto foi distribuído às Comissões de Direitos Humanos, Legislação Participativa e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Senhor presidente, como eu dizia, cabe àquela comissão o poder terminativo. Nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado, cabe à CDH opinar sobre proposições que afetem o direito da mulher, caso do projeto.
Senhor presidente, as ações afirmativas são, portanto, medidas institucionais ou legais que visam implementar providências obrigatórias e opcionais oriundas de órgãos públicos ou privados com o objetivo de promover a inclusão de grupos historicamente discriminados. Ao fazê-lo, possibilitam a esse grupo acesso a espaços sociais e a fruição de direitos fundamentais. A proposição ora tratada pode ser incluída no conceito acima descrito de ação afirmativa, ao possibilitar a escolha pela mulher de prestar ou não serviço militar obrigatório, reparando uma lacuna legislativa nesta área. Registra-se que esse modelo atualmente já é implantado com sucesso em outros países do mundo, como, por exemplo, na África, Moçambique, Israel e outros países. De acordo com a experiência desses lugares, a possibilidade de ingresso das mulheres certamente requer algumas mudanças nas instituições militares para recebê-las, mas o resultado é riquíssimo de convivência entre ambos os sexos e, mais importante, de abertura de mais um espaço para a atuação da mulher. Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, da senadora Vanessa Grassetin, de número 203 de 2015. O voto é favorável, senhor presidente. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Só para parabenizar Ou não, senadora, desculpe. A senadora Vanessa pela ideia e o senador Paulo Paim pelo relatório, que nesse momento de muita luta das mulheres por igualdade, acho que é oportuno, né, que esse projeto seja aprovado. É mais um passo na conquista das mulheres, que ontem tivemos uma derrota, mas foi quase uma vitória, né? Perdemos a cota por 15 votos, faltaram 15 votos lá na Câmara, e a gente espera recuperar no Senado. Muito bem. Na Câmara foi votado ontem, nós perdemos por 15 votos a cota das mulheres no Acredito parlamento. Que aqui no Senado a gente vai recuperar. Nós queremos recuperar isso. Já estamos contando com vocês. Obrigada. Olha, senadora, saiba que isso tem meu inteiro apoio. O meu sonho aqui é ser minoria, que a maioria seja ocupada, não tanto na Câmara como no Senado. E nós vamos fazer campanha para as mulheres, não é, para vir para cá, porque eu acho que o mundo vai melhorar muito. Senador Capiberibe. O poder na mão das mulheres, tenho certeza que esse país seria outro. Senador Capiberibe, é muito fácil realizar o seu sonho. É só o senhor vir para a oposição, venha para nós. A oposição? Por quê? A oposição lá não votou pelas cotas. Não, o PSDB não votou pelas cotas, não, né? Não, Vossa Senhoria disse Nem o meu partido votou, que o seu sonho é ser minoria. Que eu entendi que o seu sonho é ser minoria. Se esse é o seu sonho, é muito fácil realizá-lo. Venha de gênero, para a oposição, que Vossa Excelência será bem-vindo. Vossa Excelência e os seus pares do seu partido. Sabe por que eu não vou oposição? Porque eu já fui oposição ao seu partido. Agora eu sou oposição ao PT. Aí eu preciso outro caminho. Nós precisamos construir outro caminho, né? Somando as experiências boas do PSDB, as experiências boas do PT. Mas nós estamos falando aqui da relação de gênero, senador. Não, meu nós sonho estamos falando das relações de gênero, sejam maioria nesse aqui. assunto todas as mulheres de todos os partidos estão unidas. O meu sonho é que as mulheres sejam maioria. Isso aí. Esse que é o meu desejo. Eu espero, né, unidos venceremos. Que os negros também tenham uma participação mais efetiva, que os indígenas possam ter pelo menos um representante, né? Porque não há uma sociedade. A sociedade, para ser democrática, ela tem que conviver com as diferenças, não é? E tem que estar representadas aqui no parlamento. Aqui a representação é da elite, né? Do poder econômico, que influencia diretamente, porque o caso das mulheres é exatamente o resultado da influência do poder econômico. Porque o poder econômico no país está na mão dos homens. Então, por isso que elegem disparado 90% do parlamento. Na hora que a gente retirar a influência do poder econômico das eleições, aí sim as mulheres vão ter um mínimo de oportunidade. Eu acho que nem precisaria de cota. Bastarmos retirar a influência do poder econômico. Eu tenho certeza que aqui muitas mulheres iriam se candidatar, mas como elas não detêm o poder econômico, então elas não conseguem, digamos, se eleger. E os partidos não conseguem nem completar a cota de 30% de candidatas. Essa que é a grande realidade. Mas vamos dar sequência aqui. Então, não havendo mais quem queira discutir o relatório do senador Paulo Paim, coloco em votação
Não havendo todos estando de acordo, aprovado.